A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 12, Adultos, que tem como título O Reinado de Josias, amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico, estamos hoje estudando a penúltima lição deste trimestre. Então, na lição de hoje, vamos comentar, como falei anteriormente, o reinado de Josias. O texto áureo encontra-se em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele o leu. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 3 ao 5 e versículo 8. E depois, 2 Reis, capítulo 23, dos versículos 2 ao 5 e dos versículos 21 ao 22 e depois do versículo 25. Amém? Então vamos lá dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos e na lição de hoje vamos estudar o reinado de Josias. Quem foi esse Josias, meu irmão? Na lição anterior nós estudamos sobre Ezequias. Observe, estamos sobre Ezequias. Ezequias morre, quem vem reinar em seu lugar é o seu filho chamado Manassés, que é um rei também que fez coisas más, foi um rei que não andou nos caminhos do Senhor, embora em sua velhice ele se volte para o Senhor, porque Deus usou de misericórdia para com ele. Os irmãos podem ler a Sagrada Escritura e confirmar isto. E depois de Manassés, que é filho de Ezequias, Manassés tem um filho, coloca o nome desse filho Amon. Amon também é um rei péssimo, um rei mau, faz tudo que desagrada ao Senhor. E este Amon tem um filho, e o filho deste Amon, Josias, é o que nós iremos falar hoje. Então, tem Ezequias, que estamos na aula passada, para chegar até Josias, passou por Manassés e depois por Amon, e agora chegamos em Josias, que é o último rei bom do Reino do Sul, que está governando agora em Judá. Porque nós falamos no início das nossas transmissões desta lição bíblica que existiam os reis que faziam as coisas retas aos olhos do Senhor e os reis maus. As tribos do norte, que neste momento aqui já não existiam, foram levadas cativas, tiveram só reis maus. Porém, a tribo do sul oscilava entre reis bons, reis maus. E depois de um reinado bom, que foi de Ezequias, aí depois vem Manassés e Amon, que foram reis maus, e agora vem Josias, que é um rei bom, e é o último, porque o que vem depois de Josias até Judá ser levado cativo, eram todos reis maus. Então é este Josias que nós iremos estudar hoje. Josias, podemos chamar também Josias, o jovem reformador. Então, meus amados irmãos, que vemos sobre esse Josias, ele foi um dos reis mais justos e devotados a Deus. Porque entre esses reis maus e bons, entre os reis maus, existe apenas 2 reis que não teve nada de se falar dele. Ou seja, ele foi bom, sem ressalva nenhuma. E esses 2 reis foram o último que nós estudamos, Ezequias e o de hoje, Josias. Sobre esse rei, meu irmão, eles foram os últimos reis bons de Judá. Cada um deles andou em retidão, destruindo os altos e conduzindo seu povo no caminho da justiça durante toda a vida. Então esses reis aqui foram reis bons, sem ressalva nenhuma. Eles foram bons enquanto estiveram reinando. Já existiam outros reis bons, que começaram bem, mas permitiram que um antigo pecado os transtornasse, fizesse coisas maus aos olhos do Senhor, mas foi considerado o rei bom. É o rei Asa e o rei Josafá. E também existem os reis bons, mas sempre conservavam práticas pecaminosas, ou seja, eles eram reis bons, mas não tiravam as coisas, não tiravam os altos, os santuários que existiam, e o povo sacrificava seus ídolos. E quem são esses reis? Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Esses reis que nós citamos foram todos reis bons,
Mas os únicos que não teve ressalva foi Ezequias e o que nós estaremos estudando hoje, o rei Josias. E sem dúvida, meu amado irmão, o pai de Josias foi morto, assassinado. Quem era o pai dele? Amon. E o arrependimento de seu avô, Manassés, influíram certamente no pensamento de Josias, pois este, no caso Josias, amava a Deus e odiava o pecado, meu irmão. Esta é a descendência que vem Josias. Seu pai foi assassinado. Aqueles que conspiraram contra o seu pai foram mortos, porque era a descendência de Davi que tinha que prevalecer no trono. Então aqueles que conspiraram contra o rei Amon foram mortos e coroaram a Josias, que com 8 anos de idade, meu irmão, e desde o início do seu reinado ele buscou a face do Senhor. É o que nós estudaremos na lição de hoje. Ele começou a reinar com 8 anos. Aos 20 anos de idade, ele liderou uma reforma religiosa nacional. Aos 20 anos de idade, imagine. E aos 26, que é o 18º ano de seu reinado, ele iniciou a reforma do templo. Então nós temos que entender isso, que a primeira coisa que Josias fez foi uma reforma religiosa nacional. Isso é o que fala o livro de 2 Crônicas, capítulo 34 e versículo 3. Porque antes dele iniciar até essa reforma religiosa, o versículo é bem claro, meu irmão, que fala que ele com 16 anos de idade, a Bíblia fala, sendo ele ainda moço, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Imagine, meu irmão, com 16 anos ele já estava buscando o Senhor, buscava a face do Senhor. E quando ele completa 20 anos, aí ele vai começar essa reforma religiosa nacional, que é o que ele vai fazer. Ele vai agora purificar, ajudar, purificar Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura. Ou seja, vai começar agora uma reforma religiosa durante o seu reinado. Isso aos 20 anos de idade ele começa a fazer essa reforma religiosa e vai fazer essa purificação, que é o que o autor da lição vai chamar sobre essa purificação do templo. Por isso o primeiro tópico da lição vai falar sobre Josias repara o templo. Por quê? Porque é a primeira coisa que ele faz. Ele com 16 anos, como fala o versículo que nós citamos para os irmãos, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, vai falar que ele ainda moço, ele começa a buscar a Deus. E quando ele completa 20 anos, ele começa a fazer agora essa reforma religiosa. E essa reforma que ele vai começar a fazer é o que? É a purificação do templo. É a purificação do templo que Josias agora vai começar, porque o templo está, o que, meu irmão? Largado às baratas. Os reis anteriores fizeram coisas maus. E que coisas maus foi as que eles fizeram? Colocaram altares, que já foi tirado por Ezequias, volta novamente para o templo. O templo é abandonado, é esquecido, não existia reparação no templo. Por isso Josias também vai fazer essa reforma. Uma reforma de quê? De reformar o templo. Isso depois de 6 anos, ou seja, com 26 anos é que ele vai fazer essa reforma no templo. Mas por enquanto ele vai começar agora uma reforma religiosa, porque ele vai destruir tudo aquilo que afasta o homem de Deus, que é o que? Os ídolos pagãos que existiam até a sua época e que foi extinto pelo seu descendente chamado Ezequias. Foi o rei Ezequias que nós estudamos na última aula. E agora ele vem e vai fazer essa reforma religiosa. E ele começa a fazer a reforma religiosa porque ele começa agora a purificar o templo. Isso no 8º ano de seu reinado, ele começa agora a purificação. E começa a fazer aquela purificação, derrubando todos os altares que existiam ali. Altares que adoravam a Baal. Altares que ele vinha e despedaçou tudo, onde os homens queimavam incenso. E fazia tudo que não devia ser feito. Ele vem e agora começa essa purificação. E começa essa purificação e vai derrubar. Sabe o que ele vai derrubar? Um altar que foi erigido no reinado de Jeroboão I, meu irmão. Imagine só, quando as 12 tribos foram divididas, 10 tribos ficou com Jeroboão e 2 com Roboão. O que aconteceu, meu irmão? Deus já levanta
um homem de Deus, um profeta de Samaria, para ir lá até Jeroboão e profetizar contra o altar que ele tinha levantado para fazer sacrifício aos ídolos pagãos dele. E este altar ainda estava de pé, meu irmão. Por isso, versículo 4 de 2 Crônicas, versículo 34, ele fala: na presença dele, derribaram os altares dos Baali, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes de ídolo e as imagens de escultura e de fundição, meu irmão. Ele quebrou-as, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre a sepultura do que eles tinham sacrificado. Então foi isso que Josias vem a fazer no seu reinado. Ele começa a purificação. Começa a purificação do templo, a purificação do culto. E ele vem e começa a profanar todos os altares pagãos que existiam, não só no templo, porque foi tudo derrubado e despedaçado, mas o que existiam na terra, porque foi quando ele foi fazer essa reforma religiosa, ele começou a tirar os ídolos da terra, que o povo começou agora a colocar novamente, porque o rei antes dele, os dois reis antes dele eram reis maus, que faziam tudo aquilo que desagradavam ao Senhor. Então Josias vem e começa a fazer agora essa reforma religiosa, essa reforma nacional, que nós chamamos essa reforma religiosa do rei Josias, do rei Josias. Então, o rei Josias faz essa reforma religiosa aos seus 20 anos de idade e passa o tempo agora, ele manda fazer agora uma reforma do templo. Agora vai começar a reforma do templo, que é o primeiro tópico da lição, que vai falar sobre essa reparação do templo, porque até então a reforma dele foi uma reforma religiosa, que é o que? Restaurar o culto a Deus e derrubar tudo aquilo que desagradava a Deus. Isso aos 20 anos de idade, porque a gente viu que aos 16 anos de idade, ou seja, no seu 8º ano de reinado, ele começa agora a buscar Deus. E quando ele completa 20 anos, ele começa a fazer agora a purificação do templo, que é uma reforma religiosa, vai purificar o templo, tirar tudo aquilo que desagrada a Deus, é a reforma religiosa. Mas no 18º ano de seu reinado, quando ele está com 26 anos de idade, ele começa a reforma do templo, que é o que o autor da lição vai falar agora nesse primeiro tópico. Ele manda alguns dos seus servos procurarem o sumo sacerdote chamado Ilquias. E esse sumo sacerdote, meu irmão, chamado Ilquias, vai ser o encarregado de fazer a reforma no templo, porque ele que exerce o ministério no templo, ele é o ministro da casa de Deus, do templo ali. E ele separa ali um dos seus chefes chamado Zafã, não só Zafã, mas mandou a outros também, meu irmão. Ele enviou Zafã até o governador da cidade para fazer o quê? Para reparar a casa do Senhor. Então eles vão até Ilquias, que é o sumo sacerdote, e vem e pega o dinheiro que é destinado para reconstruir, para tampar as brechas, tampar as fendas da casa do Senhor, e ele dá aquele dinheiro para Ilquias e sem querer prestar conta. Observe, a gente já falou sobre isso, sobre a fidelidade daqueles que fazem a obra de Deus. Se os irmãos não estudaram e nem ouviram a nossa aula sobre o rei Joás, nós falamos sobre essa fidelidade aqui novamente, meu irmão, porque aqueles que são designados para fazer a obra no templo do Senhor, na casa do Senhor, meu irmão, devem ser homens de confiança, pessoas de confiança em que você não precisa que aquela pessoa preste conta. E foi isso que o rei Josias fez através desse sumo sacerdote que dá o dinheiro para eles, para os carpinteiros, pedreiros, rebocadores, ali os eletricistas, para todos aqueles que vão fazer a obra na casa do Senhor. Mas ele não presta conta, ele apenas dá o dinheiro, como foi dado o dinheiro para eles, e eles agora começam a fazer o que? A obra, começam a fazer tudo aquilo que estava no coração do rei, que era reformar o templo. Então começa essa reforma no templo, porque o dinheiro foi dado, agora eles estão começando agora a fazer a obra, a reparar aquilo que foi derrubado pelos dois reis anteriores, chamado Amon e Manassés. E dentre essa reforma, quando eles estavam fazendo a reforma na casa do Senhor, a palavra de Deus nos fala que tem o sumo sacerdote, vem e acha, meu irmão,
um livro da lei. Ele achou um livro da lei que estava perdido. Observe só, o livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. Imagina o que aconteceu, meu irmão, nesses reinados anteriores desses homens chamados Amon, que era o pai de Josias, e Manassés, seu avô, e seu bisavô, que era bom, Ezequias. Mas quando Ezequias morre, assume seu filho Manassés e depois o seu neto Amon. Então, esses dois reis, meu irmão, perverteram o culto ao Senhor. Perverteram o culto ao Senhor. Observe só que o livro da lei foi achado no templo de Deus. Mas por que foi achado? Eu acredito, meu irmão, vou conjecturar aqui, eu acredito que a degradação espiritual tenha sido tão tamanha nos reinados de Manassés e Amon, que esse livro certamente foi escondido pelo sumo sacerdote que viveu em sua época, para que não fosse perdido os desígnios de Deus escrito através de seu servo Moisés e deixado para o seu povo como estatuto perpétuo. E aquilo foi escondido de maneira tal que os sacerdotes ali que viviam ainda no templo, faziam a obra no templo, embora o templo decaído, destruído, mas ele estava escondido. Estava escondido. E chegou o momento agora deste livro, que estava escondido, meu irmão, ser descoberto, porque isso era o plano de Deus na vida de Josias. Era o plano de Deus na vida de Josias. E aquilo veio e ficou o quê? Ficaram pasmados, ficaram o quê? Como pode? O livro da lei foi achado. E o sacerdote, meu irmão, o sumo sacerdote, a primeira coisa que ele faz, quando ele acha aquele livro, passa o livro para Zafã, que foi o encarregado do rei, como maioral, para fazer a obra ali. E aquele homem lê o livro e leva para o rei. Mas quando ele vai até o rei, meu irmão, ele não chega para o rei e diz para o rei que achou o livro, não. Ele começa agora a prestar conta da obra. E a prestação de conta da obra foi essa. Ele começa a prestar conta da obra e começa a falar. Não, o que aconteceu foi que o rei pediu para fazer a obra. Então esse era o primeiro ponto. O rei não sabia que tinha livro ali. Por isso ele vem e começa a prestar conta da obra. Ó rei, a obra está sendo feita, as coisas estão melhorando, a obra está andando normalmente como se eu determinou, porém foi achado um livro. Porém foi achado um livro. É isso que o Zafã está falando para o rei Josias. Foi achado um livro. E ele lê aquele livro. E quando Josias lê aquele livro, meu irmão, ele tem uma atitude de humildade. Uma atitude de humildade, de o quê? De coração contrito, porque ele rasga suas vestes e se humilha perante Deus. E se humilha perante Deus, porque o livro foi lido, o livro da lei é lido, e ele percebe o quanto seu pai e seu avô menosprezaram os mandamentos divinos, menosprezaram os planos de Deus para a nação de Israel, e agora especificamente a nação de Judá, o reino do sul, que era governado agora por ele, por Josias. Então ele rasga as suas vestes, meu irmão, e se volta para Deus, porque ele já era um homem voltado para Deus, na verdade. Ele não se volta, ele se humilha mais ainda perante Deus, porque ele era um homem que cumpria os preceitos divinos, mas não tinha, meu irmão, o manual, os testemunhos, o estatuto e os mandamentos de Deus. E quando ele lê aqui, ele percebe todo o mal que Judá está fazendo, ele se contrita. O seu coração se enche, meu irmão, de contrição, porque ele vê o mal que fizeram ao Deus de Israel. Mas mesmo assim, meu irmão, ele não se abate, ele agora vai mandar consultar o Senhor. E a consulta do Senhor é uma mulher chamada Uda, a profetisa. E aqueles homens vão até essa mulher para saber o que Deus tem na vida daqueles homens que estavam vivendo naquela época. Porque ele queria entender a vontade de Deus. Meu irmão, a sentença sobre julgar, meu irmão, já estava posta. Ela não voltaria atrás. A sentença já estava posta sobre Judá. Mas Josias, mesmo assim, ele manda consultar aquela profetisa. E a profetisa fala para ele
que a maldição vai vir sobre Judá. O mal vai vir sobre Judá. Judá será levada em cativeiro. Não vão escapar. Por isso o profeta Jeremias, que foi um contemporâneo de Josias, ele escreve em Jeremias capítulo 7, versículo 30 e 31. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem seus filhos e suas filhas. O que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Isso é o profeta, meu irmão, Jeremias, que está escrevendo, mostrando que o juízo de Deus vai vir sobre a nação de Judá. Em Jeremias 3, versículo 6 e diante, também a palavra de Deus nos fala: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali ainda prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a tua leivosa irmã Judá. É Deus falando para o rei através do profeta Jeremias. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, despedi e lhe dei o seu libelo do divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, ou seja, a nação que você está reinando, Josias, não temeu, mas foi-se também ela mesma se prostituiu. Então vai vir um juízo, minha irmã, era isso que o profeta estava falando. Eles fizeram mal. E a profetisa Uda, meu irmão, fala praticamente isso para o rei Josias. Diz isso. Eu vou trazer o Marley sobre este lugar. Os seus moradores vão receber o Marley. Porque todas as palavras que você leu no livro dessa lei, rei Josias, isso é o recado que ela manda para Josias, vai acontecer sobre a nação de Judá, vai acontecer sobre todos os moradores da terra de Judá, porque eles foram a outros deuses, provocaram a minha ira com as obras das suas mãos, e o furor de Deus se acendeu contra este lugar, e não vai se apagar. É assim que fala a palavra do Senhor. Mas tem uma palavra de misericórdia para o rei, porque a palavra de Deus, meu irmão, fala aqui em Provérbios 28:13, que aquele que confessa as suas transgressões, meu irmão, alcançará misericórdia. A Bíblia fala: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aqueles que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia. E por isso a profetisa Uda diz isso para Josias: Josias, mas isso não vai acontecer nos teus dias, porque eu vi o quanto tu se humilhasse, quanto seu coração ficou contrito, como se tu rasgasse as tuas vestes. Então tu vai descer em paz à sepultura de teus pais. Ou seja, Deus está dizendo para ele: você vai morrer em paz. O seu reino vai ser de paz, vai ser de bênção. Porque os seus olhos não vão ver o mal que já está determinado e não se voltará para trás, porque Deus falou isso. Porque a ira do Senhor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Era isso que Deus estava falando através da profetisa Uda ao rei Josias, estava dizendo isso. Não, você não vai ver isso, mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Então o rei vem, minha irmã, entende a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era essa, só que não ia acontecer na vida dele, mas a palavra de Deus fala que enquanto o rei Josias permaneceu vivo, o povo andou nos caminhos do Senhor, porque ele faz uma aliança com o Senhor. Ele manda reunir a todos, meu irmão, na casa do Senhor e vai mandar ler o livro da lei perante todo o povo. E o povo começa agora a obedecer, a seguir os caminhos de Deus. E Josias faz tudo aquilo e começa essa purificação agora no templo, depois da sua reforma, porque ao 18º ano de seu governo, ele vai começar a fazer essa reforma no templo, começa essa purificação do culto, purificação do templo, e vem agora, começa a derrubar todos os altares e a profanar tudo aquilo que fizeram de mal contra
os servos do Senhor, meu irmão. E é isso que ele faz. Ele vai começar derrubando tudo. Derruba todas as casas de prostituições, meu irmão, que tinha. Sabe onde estavam essas casas? Estava dentro da casa do Senhor. E ele manda derrubar tudo, derruba tudo. Observe, meu irmão, que agora começa a exterminar tudo de idolatria no reino de Judá. E Josias manda derrubar tudo, vai derrubando tudo, matando os sacerdotes que profanavam os templos, profanavam os preceitos divinos, e trouxe esse sacerdote todo, meu irmão, que profanou todos os templos ali, e derrubou todos os altares, derruba tudo. Tudo, meu irmão. Ele também vem e profana a Tofete, que nós lemos agora em Jeremias, no capítulo 7, para os irmãos, porque era nesse altar que existia esse sacrifício a Moloque, a qual Deus não tinha pedido, conforme fala Jeremias 7, 30 e 31, conforme nós lemos. E o rei Josias vai tirando tudo, derrubando todos os altares que até Acais, o pai de Ezequias, tinha colocado, que Ezequias não tinha tirado, mas que estava ainda dentro do templo do Senhor. Ele vem e tira aquele altar que estava ali, aqueles altares feitos pelo rei de Judá. Os que seu avô colocou Manassés, ele também vem e derruba tudo, tira tudo, meu irmão. Ele vem limpando tudo. Até o altar que Jeroboão tinha levantado, quando vem aquele profeta, meu irmão, que fala a palavra de Deus, que vem denuncia, esse profeta que vem e denuncia, meu irmão, Jeroboão II, quando ele faz, Jeroboão I, na verdade, o primeiro Jeroboão, que faz aquele altar, o profeta de Deus vem e fala para Jeroboão. Ele vem e clama contra o altar. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Observe, 300 anos antes, quase 300 anos antes, Deus está falando de um homem que vai nascer numa geração futura. E a palavra de Deus assim nos fala. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens, e queimarão sobre ti. E foi justamente isso, meu irmão, que aconteceu. Porque Josias vem e faz aquela reforma e começa a queimar os sacerdotes sobre o altar. Começa a queimar agora aqueles ossos de homens que profanaram, para profanar os cultos pagãos, os altares pagãos, para mostrar que a palavra de Deus veio a se cumprir, porque Deus falou através de um profeta, meu irmão. 300 anos antes, que ia nascer um. Por isso, segundo Reis, capítulo 23, irmãos, se os irmãos perceberem, do versículo 15 ao 20, está falando deste profeta que veio de Samaria. Que o rei veio e assim deixa estar os ossos com os ossos do profeta que veio de Samaria. Aí fala, também tirou Josias todos os santuários dos altos que haviam na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor. E ele fez segundo tudo tinha praticado em Betel e matou, meu irmão. A palavra de Deus fala no capítulo 23 de 2 Reis, versículo 20, fala, e matou todos os sacerdotes dos altos que haviam ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Então começou, meu irmão, a renovação do pacto com o Senhor, porque foi lido o livro e começou agora essa reforma. Essa reforma agora que iria abranger tudo, ia destruir tudo. Porque o rei Josias começou de logo cedo, por isso ele é chamado Josias, o jovem reformador. Ele destrói tudo, meu irmão, destrói todos os ídolos. Destrói todos os altares que desde a época, meu irmão, de Jeroboão I, o primeiro rei,
de Israel estava ali sobre Israel ainda, ele vai lá e profana aquele altar, porque ele sai de seu reino e começa agora a percorrer as cidades para ver aonde tem alto. E ele não fica só apenas em Judá, ele vai também aos que restou do reino do norte. E ele vai destruindo tudo, e ele chega diante desse altar e fala, para se cumprir aquilo que Deus tinha falado, irmã, através de seu profeta que veio lá de Samaria, que é conhecido muitas vezes como aquele profeta novo, que veio e profetizou contra Jeroboão. Os irmãos se lembram da história. Profetizou contra o altar e profetizou que nasceria um da tribo, da descendência de Davi, chamado Josias, que iria queimar sobre esse altar, o sacerdote que queimava incenso. Então esse profeta novo, que morreu porque deu ouvido ao profeta velho, e foi enterrado ali, ele foi enterrado ali. Ele não foi para a terra dele, ele foi enterrado ali. Porque ele foi morto por um leão, que só o matou e deixou o corpo dele lá. E o profeta velho que entregou a profecia para ele, pediu para ser enterrado junto com ele. E agora é justamente nesse altar que esse profeta profetizou, que Josias está fazendo, cumprir aquilo que Deus tinha falado. Porque Deus fala, minha irmã, e cumpre com aquilo que ele fala. Então aconteceu tudo isso, acontece essa purificação nacional, essa limpeza nacional totalmente em Judá. E depois disso, depois que está tudo limpo, tudo purificado, percebe-se novamente que a Páscoa deixou de ser comemorada, deixou de ser celebrada, porque Ezequias tinha feito uma Páscoa que foi uma das maiores também, mas agora vai acontecer a maior Páscoa de toda a monarquia, vai ser durante o reinado do rei Josias. Vai ser a celebração da Páscoa, meu irmão, porque ele restaurou o culto, ele restaurou os ofícios de todos aqueles que exerciam o ofício, porque a tribo de Levi era a tribo exclusiva, que foi separada para exercer o ministério no templo do Senhor. Então ali ele cita os coatitas, que eram os descendentes de Coate, e os de Merari, que eram os meranitas, que exerciam o ministério no templo. Aqui ele não cita os gersonitas, mas também tem os gersonitas, que eram os filhos de Coate, era irmão de Coate, no caso, filho de Arão, da descendência de Arão, que exercia esse ministério. O ministério dele era lutar no templo, servindo, fazendo a obra do Senhor. Então ele restaura todos os ofícios. Quem é os ofícios aqui? Quem é encarregado disso e daquilo? Então bora colocar todo mundo no seu quadrado para que o culto a Deus seja estabelecido. E começa esse culto a ser estabelecido e começa agora a ser feitos preparativos para a Páscoa. E a Páscoa começa agora a ser celebrada porque o Deus de Israel fala para o povo, desde quando tira ele do Egito, que isso era um memorial para que o povo soubesse que o Senhor o tirou do Egito com mão forte, com braço forte, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E ele vem, Josias agora vai celebrar a Páscoa. E ele, por que ele celebrou a Páscoa? Para agora mostrar que só o Senhor é Deus em Judá. E ele tira tudo, começa a tirar tudo, meu irmão. Mesmo foi uma limpeza geral. Ele tirou médios, feiticeiro, ídolos do lar, mandou exterminar tudo, destruir tudo, meu irmão. Mandou destruir tudo que existia em Judá e em Jerusalém. Porque ele disse, tem que se cumprir as palavras da lei que estavam escritas num livro que o sacerdote lá, Ilquias, já achou lá na casa do Senhor. Então, para que isso aconteça, tem que acontecer uma purificação nacional. E começou a purificação nacional para que a Páscoa seja celebrada e o Senhor receba a adoração do povo judeu que restara ali nas tribos do sul e os remanescentes que sobraram, certamente que fugiram para o sul depois do cativeiro e até antes do cativeiro assírio. E foi isto que aconteceu. E passado essas coisas, meu irmão, o autor da lição não vai falar, mas o rei Josias teve uma morte trágica. Por que ele teve uma morte trágica? Porque a palavra de Deus nos fala que quando um faraó, o rei do Egito, chamado Faraó Neco, estava subindo para guerrear contra a Síria, que é conhecida na história como a Batalha de Carquemes, junto ao rio, ao Eufrates, Josias saiu ao encontro dele. Veja só, ele foi se intrometer em uma guerra que não pertencia a ele. Ele foi em contra daquele rei. E o rei fala, eu estou vindo a mando do Senhor, o rei do Egito, porque o Senhor quer que eu vá combater com a Síria e tu não tem nada a ver com isso. Volta para a tua terrinha, volta para a tua casa e cuida de não te opores a Deus, porque Deus é comigo. E se o rei do Egito falando, o Faraó Neco,
para que ele não te destrua. Mas a palavra de Deus fala que Josias foi teimoso. E ele não consulta o Senhor nessa parte. Por quê? Porque ele vai de encontro ao rei do Egito, meu irmão. Porque ele não torna para trás. Ele vem, se disfarça e agora vai pelejar contra o rei do Egito. E o rei do Egito mata ele através de flechadas. Vários flecheiros atiram flechas contra o rei Josias. E ele é morto, meu irmão. Ele é morto, é levado para a sua terra. E ele é morto porque não consultou ao Senhor. Porém, como eu falei para os irmãos, Jeremias era um contemporâneo do rei Josias. A palavra de Deus nos fala em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 25, que fala que Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque se deram por prática em Israel e estão escritas num livro de lamentações. E o rei Josias vem a morrer, meu irmão, e acaba aquele período certamente de reforma, porque enquanto Josias estava vivo, o povo seguiu a Deus, o povo seguia aquilo que estava escrito no livro da lei do Senhor. E Jeremias agora perdeu, meu irmão, um aliado, um contemporâneo, um rei que estava seguindo a vontade de Deus, e agora vai começar, meu irmão, um ministério árduo para o profeta Jeremias, porque depois de Josias só vem reis maus. E o livro de Jeremias vai falar sobre isso, que não é um assunto da nossa lição de hoje, mas a nossa lição de hoje é falar sobre o reinado de Josias, o rei reformador, que fez reformas esplendorosas no reino de Judá, destruindo de uma vez por toda, meu irmão, tudo aquilo que desagradava ao Senhor Deus. E foi isso que o rei Josias fez. Então nós estamos encerrando. Nós fomos até além um pouco, falamos como aconteceu a morte do rei Josias, que o autor da lição não vem falar aqui, porque ele fala só apenas até a celebração da Páscoa e não fala do final trágico que teve o rei Josias, mas nós falamos, citamos alguns versículos, e um versículo importante que eu vejo que os irmãos devem citar é essa profecia daquele profeta novo que veio profetizar e falou que nasceria um da casa de Davi, cujo nome seria Josias, o qual executaria o juízo de Deus sobre o altar que Jeroboão I levantou, conforme está em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Então, que Deus abençoe os irmãos e que continue nos acompanhando. E nós estamos encerrando hoje a nossa penúltima aula, né? Aula de subsídio do seu canal EBD Fácil Motivadora. E semana que vem estaremos encerrando assim a nossa lição do terceiro trimestre, que estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, ou seja, estudando o livro de 1 Reis e 2 Reis. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos, aqueles que assim gostaram da nossa aula de hoje, deixe seu like para que Deus possa nos abençoar, porque essa é a única forma de vocês abençoar o nosso trabalho, é curtindo o nosso vídeo, compartilhando e seguindo, fazendo a vontade de Deus, porque isso é o que importa, para crescermos tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Deus abençoe os irmãos, que Deus continue com suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Amém.